e para depois disponibilizar a aula para vocês. Também, na nossa última aula, a gente tinha parado falando do processo de independência do Brasil. Por que um processo? Porque não foi a independência do Brasil, ela não foi aquele ato isolado, separado de Dom Pedro I, no dia do Grito do Ipiranga, dia 7 de setembro de 1822, como a gente aprendeu no fundamental e às vezes assim até no começo do ensino médio. Não, não foi isso. Foi um processo que culminou com a separação do Brasil de Portugal. E não um ato isolado, um ato de bondade de Dom Pedro I, que queria tornar o Brasil um país independente e ser o imperador daqui. Não. A gente viu que um dos principais fatores foi a vinda da família real para o Brasil. Só recapitulando, o contexto em que ocorreu a vinda da família real para o Brasil foi o contexto do bloqueio continental. Em 1807, quando Napoleão Bonaparte ele decretou que invadiria o território de todas as nações que comercializassem produtos e tivessem seus portos liberados para a Inglaterra, uma tentativa clara de enfraquecer a Inglaterra. Portugal, em cima do muro, não queria ter o território invadido pelas tropas de Napoleão e também não queria romper a longa tradição aí de amizade com a Inglaterra desde o Tratado de Methuen no século XVIII. Então, Portugal ficou em cima do muro, aí não querendo romper a relação, e Napoleão Bonaparte exigiu que Portugal se posicionasse. Pelas escondidas, os embaixadores portugueses negociaram com o embaixador inglês para a família real se deslocar em segurança para uma de suas colônias, escoltado pela Marinha Britânica, caso Napoleão invadisse o território de Portugal. A Inglaterra concordou e escoltou a família real e sua corte para o Brasil no mês de dezembro de 1807, chegando aqui em 1808. Ao chegarem aqui, uma das primeiras medidas que foi assinada pelo vice-regente Dom João, não é Dom João VI ainda, porque a rainha ainda é a Dona Maria I, foi a abertura dos portos às nações amigas. Aí já é uma das primeiras atitudes reais oficiais de autonomia da colônia. Então, a partir daquele momento, o Brasil começa a se tornar a capital do Império Português. A família real está aqui, vai passar a emitir decretos daqui. Tá. Emitiram esse decreto de abertura dos portos às nações amigas, eles seguem para o Rio de Janeiro. A partir daí, então, Salvador, que desde 1500 e alguma coisa era a capital do Brasil, deixa de ser capital do Brasil e a capital do Brasil se transfere para o Rio de Janeiro, onde está a família real com a sua corte. O motivo, assim, não se sabe bem por que preferiram ir para o Rio de Janeiro. Outra coisa, um fato aleatório, é que algumas fontes da história dizem que a família real britânica, ela tinha a família real portuguesa, ela tinha um plano antigo de transformar uma das suas colônias numa sede do reino. Para se tudo desse errado na Europa, eles se transfeririam com corte, família real, com tudo para uma das colônias, e a partir dali eles estabeleceriam um novo rei. Então, chega essa família real em Salvador, decreta a abertura dos portos às nações amigas, vão em direção ao Rio de Janeiro, e lá a família real se instala com a sua corte, com funcionários públicos portugueses, com juiz, padre, advogado, funcionários da Receita Federal, e para poder manter uma estrutura de uma capital, de um império, abrigar uma família real, o Rio de Janeiro começa a atrair, então, missão artística francesa, é fundada a Casa da Moeda, é fundada em Salvador a Escola de Medicina, no Rio de Janeiro também, fundado o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, enfim, uma série de melhorias que construíram todo um aparato que tornou o Brasil a ser apto a um país. Por isso que a gente diz que foi um processo de independência. Então, a família Dom João traz a missão artística francesa, aquela do Debré, aquelas figuras muito famosas retratando o cotidiano, e eles vêm para o Brasil. Então, decorre aí mais de uma década da família real no Brasil, implementando melhorias de infraestrutura, dando até uma certa autonomia política, depois da unificação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarve, em 1815, no contexto do Congresso de Viena, depois de Napoleão Bonaparte ter perdido
ser derrotado naquela batalha lá de Waterloo, na Rússia, ter o Congresso de Viena, por meio daquela questão da Santa Aliança, e queria reestruturar a estrutura monárquica da Europa pré-Revolução Francesa. Então, Dom João participa desse Congresso de Viena. Só que o que eles não admitem no Congresso de Viena é uma colônia estar sediando o reino. Então, ele lança mão de uma manobra. Agora vai ser Reino Unido de Portugal e Algarve. A capital do império vai ser onde eu tiver. Todo o império é capital. Onde eu estiver lá governando os meus decretos, vai ser a sede do império. Então, o Brasil, a partir dessa elevação de Reino Unido de Portugal e Algarves, é mais como é que eu posso dizer, uma casca do status de colônia que ele perde. Ele já vai se afeiçoando a um país, a um império. Junto à estrutura burocrática, família real e corte, Casa da Moeda, banco, e agora chamado Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil. Então, praticamente, a estrutura política montada. Acontece que ao longo desses 13 anos, o Napoleão Bonaparte é derrotado e Portugal, lá em Portugal, os portugueses estão abandonados praticamente, sendo administrados por um diplomata britânico, mas eles estão sem parlamento, estão sem rei, sem primeiro-ministro, e eles querem que a sua família real volte. É aí que surge a chamada Revolução Liberal do Porto. Uma revolução liberal porque revolução entre aspas, né? Porque eles não queriam, não era bem uma revolução para romper com a monarquia, mas era uma revolução para voltar à sua monarquia, para ter um parlamento e um primeiro-ministro. Então, passados esses 12, 13 anos, que a família real chega no Brasil, que monta todas essas estruturas no Brasil, lá em Portugal, após um longo período de abandono, começa essa revolução liberal do Porto, exigindo a volta da família real, a constituição de uma Assembleia Nova Constituinte e a volta da família real. Nessa revolução liberal do Porto, eles não admitiam também que o Brasil continuasse o status de Reino Unido de Portugal e Algarves, e nem que o Rio de Janeiro continuasse como respondendo, centralizando tudo do Brasil. Não, o Brasil, em vez de se direcionar ao Rio de Janeiro, deveria se direcionar a Lisboa. Era um dos pilares do que defendia a Revolução Liberal do Porto. Dom João, para não perder a sua coroa lá em Portugal e também não perder no Brasil, deixa aqui o príncipe regente Pedro, ainda não é Dom Pedro I, isso é Dom Pedro I depois que ele vai ser coroado, deixa o príncipe regente aqui e vai lá para Portugal para assumir. Com medo de perder a autoridade real lá em Portugal, ele volta para Portugal e deixa seu filho Dom Pedro. O nome completo já é esse nome dele aqui. Parece o nome da família todinha, mas é só o dele mesmo. Como príncipe regente do Brasil. Conta a história que ele já estava praticamente sentindo que era um processo de volta à independência do Brasil. Ora, eles montaram todo esse aparato aqui no Brasil, deixando o Brasil com cara de país, e imagine só, ele indo para lá, para Portugal, deixando aqui o Brasil só. Seria um risco de algum outro movimento, algum outro grupo assumir esse movimento de independência do Brasil. Claro, já havia um movimento das elites pela independência do Brasil, mas Dom João VI não queria que esse movimento fosse liderado nem assumido por como ele fala aqui, um aventureiro, um despreparado. Antes que ele perdesse o trono para o filho dele, pelo menos seria respeitado. E era o que ele estava sentindo, que foi o que aconteceu. Mas que não foi algo assim tão revolucionário, disruptivo como a gente acha. Então, Dom João VI volta para Portugal, Dom Pedro fica aqui na condição de príncipe regente. E em 1821, no final de 1821, aí já começa como é que eu posso dizer, a inflamar os ânimos na relação de Brasil
e Portugal. O Brasil tinha passado ali 13 anos na condição, o Rio de Janeiro na condição de capital do Império, agora querer se submeter a Lisboa, as elites locais não queriam, mas lá em Lisboa eles queriam. Então, acontece que em dezembro de 1821, vem um decreto de Lisboa ordenando a abolição da regência, o retorno de Dom Pedro a Portugal e a obediência da província a Lisboa e não mais ao Rio de Janeiro. Ou seja, o Brasil voltar a ser completamente uma colônia administrada ou pelos governadores gerais, como era o modelo antigo, ou por algum administrador lá de Portugal. Ou seja, o Brasil voltar completamente ao movimento de colônia. Só que o que acontece é o seguinte: o Brasil já estava praticamente formado como um país. Já tinham elites locais, tinham se formado em território nacional e que tinham esse desejo de independência. Aí que se destaca o protagonismo dos irmãos Andrada, o José Bonifácio de Andrada, principalmente, que em janeiro de 1822 ele escreve um manifesto dizendo que o Brasil não aceitaria mais voltar à condição de colônia e nem se submeter a Lisboa, assinado por todo o representante da província do estado de São Paulo. Em janeiro de 1822, os cariocas também entregam um abaixo-assinado pedindo para que uma das exigências lá daquele decreto de dezembro de 1821 era acabar a regência e que Dom Pedro voltasse para Portugal. Então, o José Bonifácio, em janeiro, faz esse movimento e depois tem um abaixo-assinado no Rio de Janeiro pedindo que Dom Pedro fique no Brasil, que ele não volte para Portugal e que ele fique aqui como regente, que é o que foi chamado como Dia do Fico. Quando ele leu esse abaixo-assinado, ele falou essa frase aqui bonita: separa o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E ele ficou. Então, a partir desse dia do fico, já foi uma desobediência inicial à autoridade de Lisboa. Aí a gente já começa a ver que o Brasil já está soltando os laços com Portugal ali, aos poucos, devagarzinho, respeitando aquilo que Dom João VI lá no começo: tu é meu filho, pelo menos tu vai me respeitar. Então, ele está soltando esses laços com a metrópole aos poucos. Em janeiro ainda, o José Bonifácio de Andrada, que fez aquele movimento, ele ganhou um cargo, né, de ministro do interior e ministro da Justiça. Em 1822, em 4 de abril de 1822, tudo isso aqui em 1822, Dom Pedro decretou que as ordens vindas de Portugal só teriam valor se, depois que passassem por ele, ele mesmo na condição de regente, e ele decretasse que aquilo se cumprisse, o cumpra-se, né? A gente vai ver que esse cumpra-se, mais na frente, ele vai ser, inclusive, um estopim daquela questão religiosa, da separação da igreja e do Estado, que vai culminar com a proclamação da República. Justamente aqui que vai vir um decreto do Papa, lá do Vaticano, e que Dom Pedro II vai se negar a dar esse cumpra-se. Ou seja, esse cumpra-se surge aqui desde 1822, dia 4 de abril de 1822, quando Dom Pedro I criou esse cumpra-se, para que as ordens vindas de Portugal só se cumprissem no Brasil após Dom Pedro, decretar que aquilo se cumprisse. O cumpra-se. Isso daí se estende com relação no segundo reinado, tema muito importante, que vai ser o tema da nossa da outra semana, passando a próxima, com relação às ordens vindas do Vaticano. Uma ordem do Papa só tinha validade no Brasil após o imperador decretar esse cumpra-se. Tá? Em abril de 1822, ele cria o cumpra-se, esse decreto. Em 13 de maio de 1822, ele recebe do Senado um título de Defensor Perpétuo do Brasil. Em 3 de junho de 1822, aqui, Dom Pedro recusa a fidelidade à Constituição portuguesa e convoca a primeira Assembleia Constituinte Brasileira
para redigir as novas leis do Brasil. Mas as novas leis do Brasil independente, ou o Brasil em relação a de Portugal? Ele recusou fidelidade à Constituição de Portugal e queria criar uma nova constituinte aqui. Então, por trás disso tudo aqui, está a articulação dos irmãos Andrada, do José Bonifácio de Andrada, que foi um dos maiores artífices do Império, do primeiro e do segundo reinado. Então, Com licença, professor. oi. Você pode explicar a parte do cúmplice de novo? Pronto, o cúmplice. A gente viu que aqui, em janeiro de 1822, Dom Pedro nomeou o José Bonifácio como ministro da Justiça e do Interior, tá? Em abril de 1822, Dom Pedro decreta o seguinte, que qualquer ordem, qualquer decreto vindo de Portugal, só de Lisboa, só vai ter validade no Brasil após ele decretar esse cumpra-se. Ele lê um decreto vindo de Lisboa, dizendo tal coisa, passa a valer a partir de tal. Mas mas no Brasil aquilo só vale se ele disser cumpra-se. É como se fosse sancionado. Pronto. De uma forma mais didática. Se ele sancionasse aquilo no Brasil. E esse cumpra-se, esse termo aqui, ele se estende até o segundo reinado. Mas só que no segundo reinado, ele só vai valer exclusivamente para as ordens vindas do Vaticano, as bulas feitas pelo Papa, com questão de fé, de religião. E esse cumpra-se vai ser quando Dom Pedro II se recusa a dar essa sanção, a dar esse cumpra-se para uma bula vinda do Papa, é que começa aquela disputa religiosa, que é um daqueles pilares que vai enfraquecer a monarquia e culminar com o golpe da República. Eu só estou falando um pouco, me estendendo um pouco, da origem histórica do cumpra-se, mas ele começa bem aqui, quando Dom Pedro decreta que tudo que vier de Portugal só tem validade no Brasil após a minha sanção, após eu dizer que aquilo se cumpra em território brasileiro. Ficou claro? A sanção. Sim, professor. Obrigado. Nada. Seguindo a cronologia, o cumpra-se, né? Só vem em Lisboa, mas só vai aqui se eu sancionar. Em maio, recebe o título de defensor perpétuo do Brasil. Em junho, se recusa a fidelidade à Constituição de Portugal e quer elaborar uma nova Constituinte. E por aí a gente vai seguindo na história, em que, agosto de 1822, José Bonifácio redige esse manifesto às Nações Amigas, justificando o rompimento com as Cortes de Lisboa e afirmando a independência do Brasil como reino irmão de Portugal. Reino irmão, já mais um nó que se desata do Brasil em relação a Portugal. Ou seja, o que Portugal decreta só vale depois que Dom Pedro sanciona. Ele recebe o título de defensor perpétuo do Brasil, é feito um manifesto às Nações Amigas, justificando por que o rompimento com as Cortes de Lisboa. Em setembro, a Dona Maria Leopoldina, a esposa de Dom Pedro, ainda é Dom Pedro aqui, recebe cartas de Lisboa contendo decisões abusivas das cortes em relação ao Brasil. Aí é aqui que começa aquela história de decisões abusivas em relação à restrição de comércio em portos, tentando novamente subordinar as decisões do Brasil às decisões de Portugal. Ela reúne esses ministros, a Dona Maria Leopoldina está como regente, Dom Pedro está na viagem, é aí que começa aqui é o final daquela história de que Dom Pedro chega lá nas margens do Ipiranga, recebe a mensagem da Dona Maria Leopoldina e decreta a independência ou morte. Mas aqui, esse manifesto aqui foi o penúltimo nó que se desatou. O último nó que se desatou foi esse daqui, de setembro de 1822. Que aí, quando é o dia 7 de setembro, Dom Pedro, muito influenciado também
por José Bonifácio, que era o grande intelectual do Império dos Bragança, era o José Bonifácio. Inclusive, o José Bonifácio, ele teve formação na França. O irmão dele lutou junto com as tropas de Napoleão Bonaparte. A gente vê uma misturada muito louca de tudo, né? Como é que pode? Portugal veio fugido das tropas de Napoleão Bonaparte, que estavam invadindo, querendo invadir o território português, e de repente o grande intelectual do Império é os irmãos Andrada, que tinham feito parte das tropas de Napoleão Bonaparte. Enfim, a política é dinâmica, né? E José Bonifácio, grande artista do Império, disse: só existem dois caminhos. Ou voltar para Portugal como prisioneiro das cortes portuguesas, porque imagine só, vamos só lembrar lá de abril, desde que começou em abril de 1822, quando ele decreta o cumpra-se, que o que vai valer no Brasil só se tiver ordens de Portugal, só passam a valer no Brasil com a sanção dele. Recebe o título de defensor perpétuo do Brasil. Assina um manifesto, isso é rebeldia, isso é quase um crime de lesa à majestade em alto grau. Quem era a majestade? Era o pai dele, Dom João VI. Mas se ele voltasse, num contexto desse, as cortes portuguesas lá de Lisboa já não aceitava a condição do Brasil estar querendo se colocar como império, como país, imagine ele voltando, Dom Pedro voltando para Portugal. Então aqui já era uma coisa irreversível, já estava desatando aqui o último nó que tinha com Lisboa, com Portugal. Então é aí que Bonifácio diz isso. Só tem dois caminhos. Ou voltar para Portugal como prisioneiro das portuguesas, aí que entra a questão da majestade, da traição à pátria. E realmente, teoricamente, para Portugal, tudo isso era traição à pátria. Ou proclamar a independência, tornando-se imperador do Brasil. E a esposa dele ainda deu essa carta, que dizia: o pomo já está maduro, colhe-o já, senão apodrece. Eu achava que pomo era aquele pomo de ouro do Harry Potter, mas daqui vai ser uma fruta, né? Ela está dizendo. Enfim, dizendo que já está na hora de proclamar a independência do Brasil, já não tem mais volta. Então, desatou aí o último nó nesse dia, que é aí quando ele decreta a independência do Brasil. E aqui ele escreve: amigos, as cortes de Lisboa nos oprimem, querem nos escravizar. Aqui é o manifesto. Por meu sangue e minha honra, desse dia em diante, olha aqui, ó, amigos, as cortes portuguesas nos oprimem e querem nos escravizar. Desse dia em diante, nossas relações estão rompidas. Pronto, desatou aqui o último nó que prendia o Brasil a Portugal. O pai dele não ia fazer grande questão, grande empenho, apesar do Brasil ser um território grande, uma colônia grande, eles não tinham condição financeira para financiar uma guerra contra o Brasil e contra o filho dele, principalmente. Então ele já estava ciente que isso ia acontecer uma hora ou outra, tanto que ele disse aquilo bem no começo, antes dele partir para Portugal, em 1821. Então, aqui, desse dia em diante, nossas relações estão rompidas. Por meu sangue e minha honra, e por Deus farei o Brasil um país livre. E aqui, às 16h30 de 7 de setembro, Dom Pedro diz independência ou morte. Aí pronto. Depois, aos 24 anos, ele é coroado. Aí aqui sim ele passa a se chamar Dom Pedro I. A gente vê que o pós-independência, assim, ele decretou a independência, ele decretou a ruptura das relações com Portugal, mas ainda não foi bem assim. O Brasil precisava ser reconhecido como um país autônomo por outros países. Acontece o seguinte: os Estados Unidos foram um dos primeiros a reconhecer. Por quê? Os Estados Unidos queriam o movimento de independência dos países da América. Então, foi um dos primeiros a reconhecer a independência do Brasil. Depois, a Inglaterra. A Inglaterra, por quê? A Inglaterra foi
quem forneceu o empréstimo em libras esterlinas, na época o dólar não era uma moeda forte ainda, as negociações internacionais eram em libra esterlina, então foram bancos ingleses que forneceram empréstimos ao iniciante, ao governo iniciante do Brasil, para pagar uma indenização a Portugal, para Portugal reconhecer a independência do Brasil. Portugal estava precisando de dinheiro. No final das contas, era uma indenização, se eu não me engano, de 25 milhões de libras esterlinas, ou era 25 mil, mas era um valor alto para a época. O Brasil começou endividado. Mas a partir do momento que Portugal reconhece a independência do Brasil, ora, se o próprio país, que era dono daquela colônia, já reconheceu a independência, os outros países não teriam muito o que ter resistência com relação àquele movimento de independência. E assim o Brasil foi sendo reconhecido. Em 1823, Dom Pedro I, já coroado Dom Pedro I, ele convoca, ele institui o projeto, uma Assembleia Constituinte. Em 1823, ele convoca uma Assembleia Constituinte, que é fazer a Constituinte do Brasil inteiro. Que é a chamada, que dizem, Constituição da Mandioca. Por quê? Porque eu acho um termo muito superficial. Eu prefiro o Projeto Constitucional de 1823. É um termo mais realista que descreve melhor o Projeto Constitucional de 1823. Por que projeto? Porque não foi aprovada. Quem é aprovada é a de 1824. E eu vou falar aqui um detalhes, um resumão básico. Ele convoca essa Assembleia Constituinte em 1823 e essa Assembleia Constituinte tem falando aí sobre os critérios do voto, o voto censitário, baseado na renda, não tinha voto para mulher, não tinha voto para o baixo clero, nem para membros baixos patentes do exército e de militares. Ou seja, não tinha voto também para analfabeto. Uma minoria votava. E um dos critérios para se votar era comprovar a plantação de alqueires de mandioca, ou então de criar gado. Poderia ter sido também receber o apelido de Constituição do Gado, ou então do café, etc. Mas, enfim. E outra coisa também desse projeto constitucional de 1823 era a tripartição dos poderes. O Brasil seria dividido em 3 poderes, nos moldes da Revolução Francesa, inspirado aqui por quem? Por José Bonifácio, claro. Nos moldes da República Francesa, em executivo, legislativo e judiciário. O judiciário para julgar as leis, o legislativo para criar e o executivo executar as leis e fazer cumprir os gastos públicos. Só que Dom Pedro não gostou. Ora, eu quero uma Constituição digna de mim e do Brasil. Está faltando aqui uma coisa. Está faltando aqui um quarto poder, o poder moderador. E é aí que Dom Pedro recusa esse projeto constitucional de 1823. Não digam Constituição de 1823, é projeto constitucional de 1823. Ele recusa esse poder e vem um novo projeto instituindo o poder moderador, esse quarto poder, esse poder que está acima de todos os outros 3, que é exercido exclusivamente pelo imperador, que é aí nessa Constituição de 1824, que ele ainda ganha também o título de Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. Então, vamos lá. O Poder Judiciário continua, o Executivo continua. Quem é o Executivo? É o Imperador e o Primeiro-Ministro. E o Moderador, que é exclusivo do Imperador. Só ele pode exercer. Se não tiver Imperador, não tem poder moderador. Tem os outros 3. Mas se tiver na vigência de um príncipe regente ou de uma regência, não tem poder moderador. Essa informação é importante para a gente entender o período regencial. Então... Professor, Oi. tem um aluno que ele não está conseguindo entrar. Tem como você aceitar ainda? Tem, eu vou só ver aqui. Pronto, permitindo. Tem mais alguém? Não, só ele falou.
Pronto. Então, vamos lá. Então, a coisa que faltava na Constituição de 1823, que estava aqui para torná-la digna de Dom Pedro e do Brasil, era o poder moderador. Então, a Constituição de 1824, ela carrega a maioria das outras coisas do projeto constitucional de 1823, inclusive o voto censitário, que era o voto de renda, o voto masculino, só homem votava, e alfabetizado, só alfabetizados votavam. E institui o quarto poder, chamado de poder moderador. Outra coisa também, característica dessa Constituição, é Senado vitalício. O mandato para o Senado é vitalício. E outra coisa também é o Estado confessional. O Brasil tem uma religião oficial, que é a religião católica. Os sacerdotes, eles seriam equiparados a funcionários públicos, ou seja, um padre era um funcionário público, um bispo era um funcionário público. Era pago com rendas da igreja, mas com rendas também de dinheiro público do erário, porque era um funcionário público. E uma das funções da igreja é registrar a população, fazer registro de nascimento e de óbito. Tanto que, até 1891, o registro dos casamentos na Igreja Católica era o registro oficial de casamento. Não existia o casamento civil. O casamento civil só vai existir a partir da Constituição de 1891. Por quê? Desde 1824, uma das funções da religião oficial do Estado, da religião católica, era o registro de casamento, o registro de nascimento e o registro de óbito das pessoas. Então, padres e sacerdotes, em geral, eram equiparados a funcionários públicos. Acontece uma coisa, um detalhe interessante, pelo seguinte, a religião católica era a religião oficial do Estado, ok, mas as outras religiões, ela tinha o culto privado permitido. Isso dizia na Constituição. Você não poderia, por exemplo, ter um templo de alguma outra religião, assim, fixo, feito uma igreja, mas dentro da sua casa, no seu terreiro, poderia ter os terreiros, desde que culto privado, escondido, não poderia ser público. Poderia, sim, tinha essa brecha na Constituição de 1824, apesar de declarar o catolicismo a religião oficial do Estado. E falando desse catolicismo, a religião oficial do Estado, existia uma coisa também na Constituição de 1824, chamada beneplácito. O que era esse beneplácito? O beneplácito era um novo nome para esse cumpra-se que existia desde abril de 1822 com relação às ordens de Lisboa. Só que agora esse beneplácito, que era o poder dado ao imperador para dizer que uma decisão do Papa lá em Roma, uma bula, aquelas decisões, aqueles pensamentos em matéria de fé só teriam validade no Brasil após o cumpra-se do imperador, tá? E vai tendo uma relação pacífica até o final, só adiantando, até o final do século XIX, quando Dom Pedro II se recusa a dar o seu beneplácito, a dar o seu cumpra-se a uma bula do Papa que proíbe que católicos sejam maçons. Então, em linhas gerais, a Constituição de 1824 é isso. Na próxima aula, vou falar um pouco do primeiro reinado. Depois do primeiro reinado, a gente vai para o período regencial. Essa aula de hoje, de processo de independência, e a de segundo reinado, é quase 40% a 50% das questões do Enem. A gente vê que tem muita coisa de processo de independência e de segundo reinado. Então, uma das principais aulas foi a aula da semana passada, essa de hoje e a de segundo reinado. Porque muita coisa da história econômica, política, social e religiosa do Brasil se resume nessas aulas. A gente viu aqui que misturou muita coisa, essa questão da Constituição de 1824 com questão de voto, com questão religiosa, questão cultural e também de poder moderador, questão política. Então, pessoal, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta?
Professor, você tem a aula da semana passada? Tem, sim. Eu gravei a semana passada também. Eu até coloquei lá tá lá no Drive do ENA, na parte do História do Brasil. Eu coloquei o vídeo lá. Tá, obrigada. Então, pessoal, na próxima semana a gente começa nossa reunião, nossa aula, mesmo horário, a gente vai continuar na quinta-feira, 8h30, gravando para quem não puder vir, mas quem puder, venha, porque a interação é muito melhor, tirar dúvida e perguntar. A próxima aula de primeiro reinado, eu já adiantei muita coisa aqui, que é a parte da Constituição de 1824 e do sistema político. Falei do projeto constitucional e da Constituição de 1824, já entrando no primeiro reinado. Lembrando que o primeiro reinado ele vai ser curto. Por quê? Porque Dom Pedro vai ter que voltar para Portugal, porque vai ter uma questão sucessória em Portugal, que a gente vai ver, e vai ficar aqui o regente, o príncipe Pedro, não é Dom Pedro ainda, que é aí que vai começar aquela questão do golpe da maioridade. Então, é isso. Aguardo vocês nas próximas semanas e não se esqueçam, independência do Brasil e segundo reinado são dos materiais das partes mais importantes que cai de questão do Enem, de história do Brasil. E depois era Vargas e a República Velha. Então é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? A gente pergunta, pelo menos uma coisinha. Vocês querem resolver a questão? Sim, vamos resolver a questão então. Inclusive, separei questões aqui que seria do segundo simulado, que pega justamente tudo isso que eu abordei. Então vamos lá. Pronto, então vamos para as questões. Não tem aula depois aqui, então a gente não tem tanta regra com horário, não. Questões Zena, simulado, pronto. Compartilhou a tela? Sim, professor. Tá aí? Tá aqui, o que eu tô vendo é meu rosto aqui, não tô vendo a tela. Pronto, tá aqui. Pronto, a questão 1 é uma questão, toda questão do Enem aqui. Aqui, a figura 1, essa figura que a gente vê várias nobres pessoas em torno da mesa. Já adiantando, isso aqui é uma imagem do Congresso de Viena. Aquele congresso que eu falei, que acontece logo após quando o Napoleão Bonaparte perde, quando ele é derrotado naquela batalha de Waterloo, na Rússia. Então, aqui a imagem do Congresso de Viena. E qual era o propósito desse Congresso de Viena, dessa chamada Santa Aliança? Era restaurar as monarquias antigas que existiam na Europa antes da Revolução Francesa. Era deixar do jeito que estava a monarquia, o antigo, chamado Antigo Regime. O propósito do Congresso de Viena era restaurar o Antigo Regime. Então vamos lá para o texto 1. Na verdade, os participantes do Congresso de Viena tinham preocupação com a situação e os direitos dos reis da Europa pós-napoleônica. Ou seja, teve rei preso, teve rei guilhotinado, o rei Luís XVI e a Maria Antonieta foram guilhotinados, e tinha outros reis presos sendo humilhados também. A disseminação do ideal liberário e o próprio sucesso da Revolução Francesa eram indícios inegáveis de que o poder absolutista não poderia mais se comportar da mesma forma. Foi por isso que até os estadistas mais conservadores reconheciam a urgência de se criar constituições que abrissem caminho para a existência de direitos políticos e sociais mais amplos. Em linhas gerais, ele está dizendo assim, que até os reis, os monarcas conservadores, eles queriam criar leis e constituições que garantissem aquela monarquia constitucional para eles não correrem o risco de uma nova revolução, dar mais direitos às pessoas para elas não se revoltarem contra eles. Pronto. Ponto. A figura e o texto fazem referência ao Congresso de Viena,
ocorrido em 1815 na Áustria, ocasião em que os monarcas europeus discutiram a organização do mapa político europeu na era pós-napoleônica. Na verdade, a sede da monarquia portuguesa, olha aqui ó, o que eu tinha falado, encontrava-se em uma de suas colônias, o Brasil. Estadistas mais conservadores não admitiam que uma colônia fosse capital de um reino. Diante disso, uma saída encontrada por Dom João VI para atender aos ideais da Santa Aliança era o nome dado aos países que participaram do Congresso de Viena e que queriam a restauração do antigo regime, a implementação da monarquia. Tá? Então, diante disso, desse ter achado ruim o Brasil, uma colônia, ser a capital de um reino, qual foi a saída de Dom João VI? Foi aquilo que eu já falei. Foi elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, em todo canto agora é o império. E onde eu estiver vai ser a capital. Ou seja, ele tirou aí ele fez uma sacada, não sei se ele sabia, mas já muito antiga do Dario lá da Pérsia, que dizia que a capital era onde ele estivesse. Então, é uma coisa mesmo bem ao estilo do Dario. Diante disso, a saída encontrada por Dom João VI para atender aos ideais da Santa Aliança foi a volta da família real para Portugal em 1823. Vamos ver porque isso aqui está falso. A família real volta para Portugal em 1821, no contexto da Revolução Liberal do Porto. Então, A está falsa. A C, o casamento do príncipe Pedro da dinastia dos Bragança com a princesa Leopoldina da Casa Real Austríaca dos Habsburgos. Esse daqui, eles já estavam casados desde antes. Dom Pedro, filho de Dom João VI, era casado com a princesa Leopoldina, neta, filha do rei Francisco, neta do rei Leopoldo da Áustria, da dinastia dos Habsburgos. Mas esse casamento ele já é anterior ao Congresso de Viena. Não, perdão. Esse casamento ele acontece muito depois do Congresso de Viena. Então, a C está falsa. E também porque eu já tinha falado nas aulas anteriores que um dos motivos da elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves foi essa implicância aqui durante o Congresso de Viena. A proclamação da independência do Brasil, falso. É algo que só vai acontecer em 1822. A abertura dos portos das Nações Amigas, também falso. A abertura dos portos das Nações Amigas acontece em janeiro de 1808, quando a família real chega em Salvador. Então, o gabarito B. Elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, vamos para a questão 2. Da Constituição de 1988. Questão 2. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcar, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre. Ele quer saber nessa questão qual a importância dos índios terem suas terras. Aqui está dizendo muito claro, reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, para o índio ter plenamente esses direitos, esses costumes, essa organização social, esses costumes, falar, exercer suas tradições plenamente, ele tem que ter a terra. Então, vamos lá. A vinculação histórica fundamental entre etnia e miscigenação racial, aqui não fala de etnia e miscigenação racial. A questão A está totalmente fora. Sociedade e igualdade jurídica,
aqui não fala de igualdade jurídica, apesar de que o artigo, perdão, se eu não me engano, da Constituição, é o artigo da isonomia, de que todos são iguais perante a lei. Mas aqui não está falando questão de igualdade jurídica perante a lei. Aqui está falando que é reconhecido o direito de crença, costume, religião e que eles precisam de um território para isso. Então, a vinculação histórica entre espaço e sobrevivência cultural. Ou seja, o índio precisa de um território, do seu território ocupado tradicionalmente desde sempre, para poder exercer plenamente sua organização social, seus costumes e suas crenças. Vamos ver por que a D está errada. Progresso e educação ambiental. Aqui não fala de progresso, tampouco de educação ambiental. Bem-estar, talvez assim, uma forçação de barra muito grande, bem-estar por ele estar na sua organização social. Mas quando fala modernização econômica, não tem nada a ver com esse artigo 231. Então, certa seria a letra C, espaço e sobrevivência cultural. Aqui, a questão 3. O texto de Machado de Assis faz alusão a: o Instituto Popular, de acordo com o exame da razão, fez da figura do Alferes Xavier o principal dos inconfidentes e colocou seus parceiros à meia ração de glória. Merecem, de certo, a nossa estima aqueles outros, eram patriotas. Mas o que se ofereceu a carregar com os pecadores de Israel, o que chorou de alegria quando foi commutada a pena de morte dos seus companheiros, pena que só ia ser executada nele, o enforcado, o esquartejado, o decapitado, esse tem que receber o prêmio na proporção do martírio e ganhar por todos, visto que pagou por todos. Aqui o Machado de Assis está falando uma alusão bem complicada aqui ao Tiradentes, que pagou por todo mundo, que foi o único punido com a pena capital, com a pena de morte na Inconfidência Mineira. Então a resposta aqui está de cara, Inconfidência Mineira. Ainda fala Alferes Xavier, Inconfidentes. Tem várias palavras-chave aqui que levam a crer na Inconfidência Mineira. Alferes Xavier, Inconfidentes, pagou por todos os seus parceiros. Vamos para questão 5. Questão 5, ele mostra aqui uma imagem de São Benedito. 2. Texto 2. O texto 1 é um texto visual. Linguagem textual visual. Uma imagem de São Benedito, né? Um santo negro segurando aqui o menino Jesus. Olha que simbologia, né, para a questão tanto da catequização, principalmente dos negros, né? Um santo negro segurando o menino Jesus. Os santos tornaram-se grandes aliados da igreja para atrair novos devotos. Porque o santo é uma espécie de, como se fosse um super-herói da fé. Alguém que geralmente tem os santos que foram martirizados e os que não foram martirizados. Então, eles são exemplos de tanto de devoção à fé, quanto para as pessoas se identificarem com as suas histórias. Imagine só, um escravo, um africano, recém-chegado no Brasil, sendo batizado e vendo a imagem, ouvindo a história de São Benedito, esse santo negro. São Benedito era um frade italiano, mas ele era negro. Imagine só, isso facilitaria na catequização, na conversão religiosa daquele africano recém-chegado. Ele se identifica. Está aqui uma pessoa parecida com ele segurando o menino Jesus. Então, o texto está bem claro. Os santos tornaram-se grandes aliados da igreja para atrair novos devotos, pois eram obedientes a Deus e ao poder clerical.
Então, eram exemplos de devoção, de fé, e muitas histórias deles ainda faziam as pessoas se identificarem também, tanto com seu biotipo quanto com a sua história de vida. Transmitia aos fiéis os ensinamentos que julgava corretos, que deviam ser imitados por escravos que, em geral, traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferentes do que preconizava a fé católica. Então, ele fala aqui que os santos foram muito importantes como um exemplo de obediência, de fé, de devoção à igreja. Ou seja, e também a questão da imagem, junto à imagem com a história, aquele negro recém-chegado da África aqui no Brasil, vai ser mais fácil catequizar, vai ser mais fácil convertê-lo ao ideal de que o padre esqueci daquele padre Vieira, perdão. O padre Vieira dizia muito os sermões no livro dele, que ele até dizia que os negros no engenho eram como a história de Jesus na cruz. Ele fazia essa comparação. Então já tinha esses sermões do padre Vieira, eles chegavam aqui, iam ser catequizados, falava a biografia dos santos. Então, já era uma maneira de se conformar. Ele chegava aqui, ouvia aquela história dos mártires, de santos parecidos com eles, era uma forma de cristianizá-los. Posteriormente, e fazer aceitar a escravidão. Por quê? Pregando outra vida, pregando o exemplo de obediência dos santos. Os santos foram obedientes, foram para o céu, foram salvos. Então, eu ser obediente no engenho, ser obediente ao meu patrão, eu vou ganhar a salvação na vida eterna. Então, posteriormente ressignificados no interior de certas irmandades e no contato com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço da Igreja Católica para... Ele quer saber qual era o esforço, o que é esses ícones, a imagem dos santos e o que eles representavam. Era um esforço da Igreja Católica para quê? Reduzir o poder das confrarias. Eu não sei o que é confraria, tá? Mas confraria que eu saiba é aquele pessoal que se reúne para degustar vinho. Isso é confraria. Cristianizar a população afro-brasileira, essa daqui está com cara de verdadeira. Cristianizar a população afro-brasileira, catequizar e adequar ao trabalho, tornar apto ao trabalho na lavoura, a obediência e a servidão, a exemplo dos santos. Então, a B está com cara de verdadeira. Expoliar recursos materiais dos nativos. Essa expoliação dos recursos materiais dos nativos, ela está mais relacionada ao começo da colonização, aquele escambo que os portugueses faziam com os índios, não com relação à igreja, à fé e nativos. Recrutar libertos para o seu corpo eclesiástico? Também não. A gente vê ali um santo negro, negra devoção. Olha aqui o título do livro, Negra Devoção. Atender à demanda popular por padrões locais? Também não. Não era um padrão local, é um padrão universal. Apesar de ele ser, moldar, na verdade, é moldar o padrão local ao padrão universal de fé, de obediência, de servidão, para poder depois se salvar na outra vida. E assim catequizar, tornando apto ao trabalho, menos revoltado possível e o mais obediente. Então, cristianizar a população afro-brasileira, usando imagens de santos e as suas histórias. Os sermões, os chamados sermões do... O padre Vieira, Padre Antônio Vieira, os sermões, ele tem uns textos que caem muito em questão de vestibular, comparando que o trabalho de um escravo é como o trabalho, como a paixão de Cristo. Então, veja só, ele trabalha, ele sofre, mas ele, segundo o sermão do Padre Vieira, ele é comparado a Cristo, ele é como Cristo e ele vai ter a salvação na outra vida, ele vai ter uma ressurreição numa vida melhor. Então, B, cristianizar a população afro-brasileira. Mesmo não cristianizando, a gente vai ver que isso daqui não funciona completamente, que é aqui onde vai entrar
a questão das imagens católicas cristãs serem apropriadas por religiões de matriz africana, aqui no chamado sincretismo religioso, que aí vai ter aqueles santos católicos sendo representando entidades da matriz do candomblé e depois da Umbanda. Detalhe, o candomblé ele vem da África, a Umbanda ela surge no Brasil, condensando candomblé, espiritismo e catolicismo. Então, vamos para a questão 6. Em sociedades de origem... Ficou alguma dúvida nessa questão? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos lá para vocês. Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. Os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido sempre os mais decisivos. Ou seja, a minha vontade pessoal, a minha amizade prevalecer sobre os interesses públicos. É aqui que o Sérgio Buarque de Holanda ele começa introduzindo aqui o chamado, que se chama hoje em dia de jeitinho brasileiro, de você fazer as coisas com base no seu interesse e fazer para os amigos. Aos amigos a justiça, aos inimigos as leis. Aos amigos os favores e aos inimigos as leis. Tanto que ele fala, origens tão nitidamente personalistas como a nossa. É compreensível que o simples vínculo de pessoa, a amizade, e até exclusivos tenham sido sempre os mais decisivos. Ou seja, se eu sou um funcionário público, ou um funcionário, vamos supor, um funcionário público de uma fiscalização, e eu vou fiscalizar um amigo meu que tem, por exemplo, eu sou um fiscal da vigilância sanitária, vou fiscalizar um amigo meu que tem um açougue, que está com alguma coisa irregular, vai prevalecer aqui, segundo a teoria aqui do Sérgio Buarque de Holanda, a amizade, o favor. Antes de eu aplicar uma multa, de eu fechar aquele açougue por alguma irregularidade, eu vou pensar na amizade que eu tenho com ele. Então, é aqui que ele fala, nitidamente personalistas. É o eu e o outro meu amigo, o nós. Então, eu não vou punir com o rigor que eu puniria alguém que não seja meu amigo. Então, eu vou ser mais benevolente com o meu amigo. Vai prevalecer aí o laço de amizade. As agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, e de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do passional, uma estagnação, ou antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras e racionalizadoras. Ou seja, no exemplo que eu citei, eu sendo um fiscal da vigilância sanitária e eu fiscalizando o açougue de um amigo meu, vai prevalecer a paixão, o irracional, a amizade. Eu não vou puni-lo como eu deveria punir. Eu vou passar a mão ou eu vou fazer a chamada vista grossa sobre aquela irregularidade. Vai ser o passional acima do racional. Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise do historiador, na rigidez das normas jurídicas, completamente falso. Por quê? Ele não está falando aqui da rigidez das normas jurídicas, ele está falando aqui da flexibilização da pessoa, do grupo, em relação às normas jurídicas. A norma jurídica, ela é racional, ela é objetiva. Então, rigidez de normas jurídicas está falsa. O hábito
aqui é a amizade, a atrofia das qualidades ordenadoras disciplinadoras. Ou seja, isso está diminuto. O que vale? O irracional, o passional. Então, prevalência dos interesses privados. Está com cara de verdadeira. Prevalência dos interesses privados. Eu, fiscal, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, na sua teoria, eu seria mais compassivo com um amigo meu do que com um que eu não conheço. Ou seja, essa rigidez jurídica ela é flexibilizada. É aquele ditado, dura lex sed latex. A lei é dura, mas ela estica. Então, a B está com cara de verdadeiro. Solidez da organização institucional, isso aqui está falsa. Por quê? Se tem esse jeito, se prevalece essa relação de amizade, então não é uma organização institucional sólida. Legitimidade das ações burocráticas. Beleza, as ações burocráticas são legítimas, mas a questão aqui não é se tem ou não ação, se é ou não legítima a ação burocrática, a ação do funcionário que eu falei. Ela é legítima, mas só que ele não vai aplicar. Por quê? Porque ele não quer, porque é com um amigo dele. Estabilidade das estruturas políticas. Falso, isso aqui não é estabilidade coisa nenhuma. É prevalência do interesse privado, dos grupos, do eu, do nós, do meu amigo. Então, letra B é o gabarito dessa questão. Outra coisa também, só para finalizar aqui a aula, essa questão desse jeitinho brasileiro citado aí. O Sérgio Buarque de Holanda, ele não cita diretamente jeitinho brasileiro. Ele faz essa análise teórica e diz-se hoje em dia que é o chamado jeitinho brasileiro, que é o que se encaixa aqui. Beleza. Mas esse jeitinho é um termo muito superficial e perigoso de se usar. Por quê? Porque a pessoa tende a ir muito para a argumentação da questão de que a origem disso daqui foi a colonização exploradora do Brasil, que trouxe para cá condenados, pessoas que deviam a coroa portuguesa. É um argumento muito superficial e muito falho. Falho historicamente. E a gente vê pelo seguinte, a Austrália, por exemplo, ela teórica era para ser pior do que o Brasil. Então, a Austrália era uma colônia penal britânica. Se o Brasil tinha governador-geral, tinha estrutura burocrática e vinha condenados de Portugal para cá, e foi do jeito que foi, então a Austrália, que era um presídio, que só para ser preso lá, teria que ser pior hoje em dia. E não é. E aí é um livro chamado Os Donos do Poder, de um historiador chamado Raimundo Fauro, que ele já começa quebrando essa história de que foi da colônia de exploração. Não. Ele começa falando que essa questão do apadrinhamento, da amizade, é uma questão muito intrínseca, muito ligada das monarquias ibéricas, tanto de Portugal quanto da Espanha. Mas ele fala muito da monarquia de Portugal. Por quê? Pelo seguinte, vamos relembrar da história do povoamento da Península Ibérica. A Península Ibérica, ela pertencia ao Império Romano lá na Antiguidade. Depois ela vai povoada pelos islâmicos, os chamados mouros, que são os islâmicos que habitavam a Península Ibérica. Tá? Depois, os cristãos, que libertam a Península Ibérica, eles conseguem esses feitos. Então, eles se acham no direito de o que eles conseguirem, eles apadrinharem e terem como deles. Então, vamos supor, eu sou Dom Sebastião. Eu libertei uma cidade do domínio mouro. Então, na minha visão, se eu conseguir, se eu expulsei aqueles mouros dali, se eu levei a fé cristã para ali, se eu expulsei o inimigo daquela cidade, então eu tenho o direito de ser o rei daquela cidade e eu tenho direitos especiais em relação àquilo, pelo que eu fiz. Se eu tivesse feito um favor, eu fiz esse favor para vocês, então eu mereço ser homenageado, eu mereço honras, minha família merece ter honras aqui. Então, começa aí essa característica personalista das monarquias ibéricas. Começa desde a época do domínio dos mouros, na Península Ibérica. Quando eles libertam dos mouros, eles acham que eles têm essa concepção de que fizeram esse favor e, a partir daí, começam as relações de apadrinhamento. E assim começa, libertei, eu tenho grande prestígio naquela região, mais pessoas vão querer se aliar a mim,
e aí começa a se fortalecer essas relações de amizade e de compadrio. Então, eu recomendo a leitura, tanto, não precisa ler o livro em si. O livro do Raimundo Fauro é mais, eu acho, muito didático. Mas ler Os Donos do Poder como argumentação para essa questão do jeitinho brasileiro e apadrinhamento dessas relações impessoais permeando a vida pública. Então, são as leituras que eu recomendaria para vocês construírem argumentos. Os Donos do Poder, do Raimundo Fauro. Então, pessoal, é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Aceita? Então, eu vou encerrando a minha aula por aqui. E até a próxima semana. Próxima semana a gente já começa o primeiro reinado, talvez até uma parte já da regência. Alguma dúvida? Perguntas? Então eu vou encerrar por aqui. Parar a partilha da tela. E até a próxima semana. No mesmo horário, quinta-feira, 8h30. Então, tchau, obrigado pela atenção de vocês.